Só pelo Skype mesmo. É, vai sair essa nossa conversa aqui. Vamos ver. Calma aí. Ó, tô ao vivo lá no privado. Ahn, Fala aí, Danusa. Tá lá na live. Pera aí. Isso, tô fazendo isso. Pera aí. Então, a barrinha que você falou lá do desktop tá funcionando lá. Sim, tá aí. Tô me ouvindo lá, mas é só o meu áudio. Vê se, vê se você consegue ver ali. Deixa eu ver, propriedades. Aí eu mudei para o speakers USB. Agora tem o speakers headphone, vamos ver. Não, desktop áudio. É, quando eu coloco o speakers USB que aparece ali, Martini. É, speakers USB. Isso, no desktop áudio. O... Aí eu tenho captura de entrada de áudio e tal. Não é captura de saída de áudio? Ah, quer ver? Oi, oi, vou ficar falando oi pra ver se sai minha voz. Quer ver? Oi, oi, vou ficar falando oi pra ver se sai minha voz. Aê. Oi, oi, vou ficar falando oi pra ver se sai minha Aê. voz. Ó, Oi, peraí, mais alguma coisa. tá. Oi, Ei. oi, 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 É aqui, oi. não é o desktop áudio, então, Martini, é a captura de Só que saída deu de eco áudio. com alguma coisa, Não, né? deu eco com o meu YouTube que tá aberto aqui. Agora já tá melhor, ó. Ah, oi, 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 Ah, oi. beleza. Oi, Pera aí, então. Danusa, oi. como que você tá transmitindo de imagem aí? Tipo assim, Imagem, eu coloquei uma foto de fundo que o Peretti, ele, quando ele vai transmitir algumas vezes, que tá no Skype dele. Isso. tá. Não, mas pera aí, você tem o webcam aí ou não? Eu tenho. Tá. Deixa eu pensar uma ideia aqui. Tá. Deixa eu pensar um negócio aqui. Tá. Você tá com o seu celular aí fácil ou não? O meu celular? Tô. É. Tô. Tá. Você já usou aquele aplicativo de IP ou não? Já usei. Chama IP Webcam, tá? Sim, aham. Então tá. Agora, então você vai abrir ele aí no seu navegador. Pra eu aparecer? É. Não, eu não queria aparecer. Ah, você não quer aparecer? Não. Então beleza. Então Porque eu não tô com a parte do chroma key também, não tô arrumada.
Então, beleza. Então, toquem o pau lá. Pode fechar. Fecha e começa de novo, Obrigadão, viu, Martini? Martini? Isso, fecha, começa de novo, depois coloca tudo. Você tá vendo a imagem? Seis. Oi, pessoal. Agora vai. Agora funcionou esse trem aqui. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Carol tava aí com a gente. Quem mais tá aí? É. Só esperar alguém falar aqui no chat, Danusa. Tá, beleza. Ver se tá tudo certo. Tá ótimo. Pessoal, cadê vocês? Marcelo. Marcos Ô, Roberto. Marcos. Tá me ouvindo, Marcos? Você me ouve agora? Agora beleza. Ah, legal. Aê, a Carol tá ouvindo. Tá Aê, Carol, ótimo. deu certo. É, enfim, deu certo. É, configurações do OBS. É, Agora vai, pessoal. Aí, o pessoal tá entrando de novo. sim. Agora tá bom o áudio, né, pessoal? É. Tanto o meu quanto o da Danusa, vocês estão Se ouvindo acheguem, galera. Vamos tomar um chá da tarde juntos. Bora lá. bem? Tomar um chá da tarde. Vamos trocar uma ideia aqui. Trocar umas ideias juntos. Aquela hora tinha até uma quantidade, Perete, tinha uns 20 e poucos, né? Aí, como a gente saiu, acho que daqui a pouco eles vão voltando, né? Ah, sim, com certeza. O Uhum. pessoal já vai voltando. É. Vou deixar essa tela aqui, ó. Aê. Tá? Não se assustem, galera, não vão embora. Tá diminuindo o número da sala, Perete. Espera um pouco, tá fazendo eco? O que tá fazendo eco, Carol? Aqui É, o pra meu mim. som aqui não. Eu desliguei do YouTube. Ah, você fala o microfone dela, né? Mas esse tem mesmo porque é ligação pelo Skype, né, Carol? Ô, Márcio, tem nada fazendo eco. Não, é aquele fundo que fica, sabe, Danusa? Aham. Porque a gente tá pelo Skype, esse não tem como mesmo tirar. Ah, é verdade, sei. que Conversa pelo daí- Skype. Tá. Isso, exatamente. Entendi. Bom, deixar Tá, nessa vamos tela lá, aqui então. então. É. Beleza. Bom, pessoal, como a gente estava falando agora há pouco, né, Perete? Hoje a gente está tentando fazer uma tarde um pouco diferente com vocês. Aproveita, porque o Charles está de férias, então a gente está tentando trazer algumas inovações
Mas é claro, tudo com a permissão dele, ele tá sabendo de tudo, não precisa ir correndo contar, não vai contar para eles. Mas assim, a gente está tentando trazer algumas inovações até a pedido dele mesmo. Então hoje eu e o Peretti a gente conversou e pensamos em ter um bate-papo com vocês um pouco, né? Conforme for surgindo alguns assuntos, a gente vai entrando. Então a gente está à disposição, né? O Peretti vai contar um pouco da história dele, eu vou contar um pouco da minha história. O Peretti vai falar provavelmente algumas questões técnicas advindas de perguntas de vocês, e eu posso também tirar algumas dúvidas com relação à parte psicológica. E a gente está aí hoje à tarde para a gente passar um pouco a tarde juntos, né, não, Terete? Exatamente, Danusa. É isso aí, pessoal. A gente quer trazer para vocês um pouco da nossa experiência, tá? Como que foi. Ali no Wake Up Sharks, eu já conversei um dia com o pessoal e contei um pouco da minha experiência, né? Como que eu comecei na Bolsa de Valores, como que aconteceu, aonde foi a minha virada de chave, né? Então a gente quer trazer um pouco mais para vocês. A Danusa vai falar um pouco da experiência dela também. E eu quero que vocês, né? A gente quer que vocês participem aí. Façam perguntas, o que a gente puder responder, a gente responde já. Se tiver alguma questão que a gente não saiba responder, a gente responde depois para vocês ali. Sim, verdade. Pelas redes sociais, né, Danusa? Isso mesmo. Exatamente. Então, como todos vocês sabem, né, eu sou formada em psicologia, então eu não tenho como esconder minha idade se eu falo o ano que eu me formei, né, Peretti? Não dá para esconder. Não dá para esconder. Eu me formei em 97, né, e aí, o que acontece? Quando eu me formei em psicologia, a minha primeira vontade era fugir de exatas. Olha que ironia do destino, me fala. Fugir das exatas, tá. Fugir das exatas, quando eu comecei fazendo psicologia. E daí que eu chego lá no primeiro, segundo ano. Oi, Leili, tudo bom? Boa tarde. Ah, você gostou? Que bom, que bom. Que bom que você gostou. Ó, pessoal, quem não viu, dá uma olhada na live de ontem, né? Que tá bem legal, né, Leili? Obrigada, Leili. Então, qual não é a surpresa que eu tenho quando eu chego na faculdade de psicologia? Eu tinha estatística, claro que tinha estatística. Porque como eu vou mensurar os testes psicológicos se eu não souber estatística, né? Exatamente. Então, daí me deparei com essa parte de estatística. Gostei bastante. Leili, você já fez as reflexões? Que bom. Você anotou ali as perguntas? Você já analisou as perguntas? Legal. Então, assim, só fazendo um parênteses, né, aproveitando que a Leili está falando, ontem eu fiz algumas perguntas na minha live, inclusive, quem não está inscrito no canal, né, Peretti, se inscreve lá no nosso canal. Com certeza. No meu canal, no canal do Peretti, e ontem eu fiz algumas perguntas. Legal, Leili. Então, quem não viu ainda a live, tem umas perguntas que é bem no sentido de autorreflexão mesmo, como a Leili está trazendo para nós, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida para fazer, tirar dúvida com relação à live ou qualquer outra coisa que a gente for conversando aqui no decorrer do dia, vocês podem perguntar que a gente vai respondendo, né, Peretti? Sim, com certeza. Sim. Então, aí eu me formei, né, e depois que eu terminei a faculdade de psicologia, alguns anos depois, eu descobri sobre mercado financeiro. Numa reportagem, na televisão, de uma senhora que falava que ela e o marido dela viviam de rendas do mercado. E assim, a economia sempre me chamou muita atenção, né? Eu sempre gostei muito de economia, mas eu não gostava dessa parte de exatas. Então, eu comecei por volta de 2013, 2014. Na época, eu trabalhava numa empresa na área de gestão de pessoas, trabalhava no Sebrae. Não estava ainda em gestão de pessoas, eu estava dando cursos e palestras para empresários nessa época. E eu conheci uma pessoa lá que me deu o livro, olha como são as coisas, né? Dando uma palestra para um empresário, eu conheci um rapaz que ele me deu o livro do Alexander Elder, aquele Aprenda a Operar no Mercado de Ações. Olha que coincidência, né? Que legal. Uhum.
E daí foi aí que eu comecei a tocar. Vamos lá, Perete, para eu não ficar falando sozinho o tempo todo. Não, vai falando a sua história, daqui a pouco eu já comento a minha. Tá. Daí. Então, aí nessa época, por volta de 2013, 2014, eu comecei a buscar informações sobre o mercado financeiro. Eu comecei a olhar esse livro, é claro que eu não conhecia nada, então esse livro era muito estranho para mim, né? Muitas informações que não faziam muito sentido. E quando foi em 2013, por volta de 2013, 2014, eu fiz um curso intensivão de imersão, que a gente ficava o tempo todo em operação, né? Legal. Então, inclusive, fiz pela XP o curso. E a gente ficava uma semana inteira lá na sala operando, né? Aprendendo a operar, só que, na verdade, pessoal, eu não sabia o que eu estava fazendo. Não sabia ainda o que eu estava fazendo. Então, assim, a gente chegava lá, o analista que dava curso para a gente, ele fazia a análise do dia, falava as entradas, falava os fechamentos e as aberturas, tal, e a gente ficava lá. Confesso que eu lembro que eu tive um gain que foi na Petrobras na época, e assim, foi coisa pouca que eu já saí super contente de lá e achando que já ia viver disso, né? Olha só, se eu soubesse quanto caminho eu não ia ter que percorrer ainda. Nossa. E daí que eu comecei a estudar, eu comecei a fazer curso na B3, fiz um curso na B3, comecei a ler muito, assistir muitos vídeos, né? E comecei a me aprofundar nisso, né? Então hoje eu gosto muito desse trabalho, gosto muito do que faço. Gosto da psicologia também e, assim, agradeço muito o Charles, né, por ter me convidado ter me dado esse espaço, me dado essa oportunidade para trabalhar com essa equipe ótima que está aqui e para que eu pudesse associar a psicologia ao day trade, né, ao trader. Então, isso para mim está sendo fantástico, sabia, Perete? Assim, é uma Muito coisa legal. que eu nunca tinha imaginado. Com certeza. Muito legal, né, Danusa? Verdade. E daí daqui a pouco eu quero que você fale um pouquinho também sobre como que foi esse começo para você. Eu vou contar a minha história pro pessoal, daí a gente vai, acho que nessa sequência, Ótimo. daí a gente vai falar um pouquinho como foi o começo, onde foi a mudança, né? Porque com certeza, eu tenho certeza que o começo da maioria dos traders aí pode ter um sucesso através de sorte, né? Sorte de principiante, mas depois a gente começa a perder, aí já vê como é que funciona o negócio de verdade, né? É verdade, com certeza. Então, no meu caso, Danusa e o pessoal que tá aí, eu comecei na faculdade, tá? Na verdade, assim, eu fui mototáxi, eu trabalhei aqui na minha cidade como mototáxi, eu acho que meu primeiro emprego. Não, antes, voltando um pouco, eu sempre trabalhei com meu pai no sítio. Meu pai tinha um pequeno sítio, uma chácara, né? Onde tinha umas cabecinhas de gado ali, né? Nossa! Não, mas é bem de pouquinho mesmo. A gente fala assim, muita gente pensa, nossa, é fazendeiro, né? Não era, a gente era bem... Meu pai tinha lá 15, 20 cabeças de gado. E eu sempre trabalhei com ele nessa área, né? Aí eu comecei a trabalhar de mototáxi. Eu montei uma gráfica, uma mini gráfica, né, onde eu fazia serviços digitais aqui na cidade. Eu sempre fui assim, autônomo. Empreendedor, né? Eu sempre busquei pro lado autônomo, né? Sempre quis. Já aprendi, não é que eu aprendi, meu pai já sempre foi assim também, né? Que legal! Então eu sempre fui autônomo, tanto que hoje, com tudo que a gente acaba conquistando no longo do tempo aí, hoje eu tenho orgulho de falar que minha carteira de trabalho é vazia. Que legal! Ou seja, deu certo. Ótimo, legal. Ser autônomo deu certo pra mim, né? Sim, legal. Eu nunca tive um emprego registrado, nada, eu sempre tentei me virar, né? Mototáxi, monta um negócio aqui, vende um negócio ali, vai tentando se virar. Legal. E aí eu entrei em 2010, eu já com 23 anos, eu entrei na FATEC de Itapetininga, sem saber o que... Porque assim, eu terminei a escola em 2004. Aí eu fiquei 6 anos aí sem estudar.
Não fui fazer faculdade, não queria, né? Não quis fazer nada. Uhum. Realmente, Sim. não, vou me virar, vou trabalhar, vou ser autônomo e tal. Não pensava muito em estudo. Aí eu prestei para a FATEC por curiosidade, curso de Uhum. tecnologia em agronegócio. Ah, vou prestar esse curso aí, vamos ver, né? Prestei, passei, fui lá fazer. Faculdade muito boa, a FATEC, né, o ensino público, né, Sim. gratuito. Bem reconhecida, né, a FATEC? E a FATEC de Itapetininga entrou no top 100 das escolas do Brasil, das Uhum. faculdades do Brasil, das melhores, né? Uhum. Então, assim, o orgulho que eu tenho de ter estudado lá. Sim, com E, certeza. e daí o que aconteceu? Conheci um cara lá Hum. chamado Henrique Demia, meu grande mestre, que eu falo abaixo do meu terceiro mestre na minha vida, tá? Eu Ah, considero meu pai o primeiro, ah, que já faleceu em 2012. uhum. Meu tio, irmão do meu pai, é o segundo grande mestre, tá vivo, né? Meu tio Heraldo. E Henrique Demia é o meu professor de economia. E esse cara, uma lenda no mercado, o pessoal mais antigo aí já ouviu falar o nome dele com certeza. É um cara muito conhecido, veio parar aqui em Itapetininga, não sei como, né? E veio dar aula na FATEC de Itapetininga. Que Daí, legal, você teve aula com ele. o cara é demais, o cara é um grande mestre, Show. assim. Uhum. E nas aulas de economia, isso foi no segundo semestre, então, lá em 2010, né? Uhum. Dentro das aulas de economia, apesar de ser focada em agronegócio, ele Uhum. começou a falar de bolsa de valores. Ah, Sim. pessoal, ele se apresenta, né? Eu sou trader e professor. Então eu opero de manhã e tal, e à noite eu dou aula aqui na faculdade. Ah, Que trader? legal. Né? Trader? Mas como assim, professor? E eu não sabia nada. Nada. Eu era aquele cara que olhava no jornal da televisão lá. Ah, o Ibov subiu 2%. Eu falei, e daí? O que eu quero saber do Ibov, do O que eu tenho a dólar? ver com isso, O né? que eu tenho a ver com isso? Por que passa isso na televisão, sabe? Uhum. Aí, aí ele começou, não, eu sou trader, não sei o que, bolsa de valores, ações e não sei o que, né? Falei, nossa, interessante, né? E fui conversando com ele. Nessas conversas com ele, ele incentiva muito, até hoje. Ele ainda é professor da FATEC, né? Ele incentiva até Legal. hoje os alunos a entrarem nos simuladores. Mas aqueles simuladores, na época, simuladores que davam prêmios. Então Uhum. tinha a Exame, tinha o Folha Invest, tinha vários simuladores ali que davam prêmios, né? Mas até eu acho que acabou esse negócio aí, porque o que o pessoal fazia? 15 minutos de atraso, o pessoal pegava, abria uma conta numa corretora, pegava a cotação em tempo real e ia lá no simulador. Sabe que isso eu Ah, vi. que pena. Uma coisa que podia dar Ah, certo, acabou né? estragando, né? Só que assim, É, eu verdade. participei do da Exame na temporada de 2011. A Exame parou de premiar. Exatamente porque já sabia desses macetes aí que o pessoal estava fazendo. Entendi. Nessa temporada foi o que a turma da FATEC se empenhou. Por quê? Se não tinha prêmio, não tinha ninguém ali querendo roubar, né? Hum, Então a gente começou um pessoal da FATEC ali. E o que aconteceu? No primeiro semestre, ele era por temporadas de semestrais, né? No uhum. primeiro semestre, dos 10 primeiros colocados, tinha 5 da FATEC Itapetininga. Nossa! No ranking mundial no nacional da Exame. A Caramba! Exame foi lá na faculdade, fez entrevista com o pessoal, tal, tal. Ficou todo mundo conhecido, o nome do professor Henrique e tal. Caramba! No Que segundo show! semestre de 2011, eu bati, acho que em 40 dias, assim, eu bati o primeiro lugar e não saí mais. Até o final da temporada. Então, Caramba! E volta era tudo Exame. trader. Você fazia trade, day trade. Fazia swing trade. Gente, que legal! Eu fazia swing trade. Swing Você trade. tinha uma carteira teórica de 100 mil reais, tal, o que facilita, né? Mas tudo bem. Sim, sim, com É. Mas certeza. então o nosso começo, não só meu, como de muita gente que
que conhece um pouco de Bolsa de Valores aqui na região, a maioria das pessoas tem algum tipo de ligação com esse professor. Que Tá? legal! Ou já assistiu uma palestra dele, que ele faz palestras aqui, ou já teve aula com ele, né? Então nós aqui, o pessoal da região de Itapetininga aqui sabe muito bem quem é ele, né? Ô Peretti, e essas pessoas desses que ficaram todos classificados, eles ainda se mantêm no mercado ou você é o único que tá estourando aí na cidade? Olha, falar pra você, eu acho que eu conheço, da minha turma naquela época lá, não tem ninguém que ficou na bolsa. São pessoas que brincaram ali no simulador, depois são pessoas que investem até hoje, mas não trabalham com isso, né? Tem os seus empregos e tal, né? Mas trabalhar com isso, eu conheço só mais um cara que eu acho que está em Sorocaba. Se eu não me engano, ele foi aluno do Henrique também. E ele tá numa corretora lá pela XP lá em Sorocaba. Mas a maioria de trabalhar com o mercado mesmo, acho que eu e esse cara só. Só vocês, né? Legal. Então, o que aconteceu? Daí eu fui, através desse interesse que eu tive ali, dentro da faculdade, eu comecei a estudar. Então eu comecei a fazer curso, todos os cursinhos que tinha via internet, né? E eu peguei o começo lá, que eu tenho também muito orgulho de falar, o começo da sala ao vivo, que era Bo Williams, Igor e o André Moraes. Nossa! Né? Tipo, o começo deles lá no Trade ao Vivo. Então eu fiz muitos cursinhos com o André Moraes. Eu fiz algumas coisas com o Bo Williams, né? E logo lá atrás também eu já tive contato com o Charles também, né? E daí, o que aconteceu? Eu me formei em 2012, já com todos esses cursinhos aí na bagagem, e gostando cada vez mais de Bolsa de Valores e me interessando cada vez mais. Eu me formei num dia, apresentei meu TCC, eu lembro que foi em dezembro, não lembro o dia, né, certinho. Por exemplo, dia 15 de dezembro eu apresentei meu TCC. Dia 16 de dezembro eu comecei a trabalhar na Rico. Nossa! Aí a Rico montou um escritório aqui, na minha cidade, me chamou, eu fiz uma entrevista lá e comecei como estagiário da Rico. Aí, e tô aqui até hoje, entendeu? Nossa, tentando. Pois é, pessoal, vocês estão vendo, assim, o quanto a gente tem aqui uma pessoa extremamente capacitada e conhecedora da parte técnica, e ele tem nos trazido muitas informações gratuitas, não é verdade, Peretti? Gente do céu, é muita coisa boa para aproveitar, né? Então, assim, deixa eu só dar um oi para o Luiz, né? Boa tarde, Luiz, você que deu boa tarde aí. E o Jonatas, só respondendo a sua pergunta, Jonatas, por mais assim, quanto mais a gente estuda, eu não sei se você teve essa sensação também, Peretti, aí eu queria ouvir o que você acha disso. Mas assim, Jonatas, quanto mais a gente estuda, mais a sensação que a gente tem de que não sabe nada e que tem que estudar mais. Exatamente. Só que, aí, como você disse aí, parece que está no autoconhecimento. Então, assim, eu acho que o importante é que assim, você já conseguiu detectar uma coisa, você sabe que precisa estudar mais, né? Eu lembro até que ontem na live, acho que você chegou a comentar isso, que precisava focar um pouco mais no estudo. E o autoconhecimento é uma forma, como eu venho batendo sempre nessa tecla, é uma forma de você conseguir conquistar você avançar consideravelmente, porque querendo ou não, né, Peretti, eu até queria ouvir sua experiência, se você tem alguma nesse sentido, do quanto o autoconhecimento, ele pode ajudar. Eu acho até que um exemplo que o Peretti trouxe aí pra gente, né, que eu perguntei até propositadamente se ainda as pessoas que estavam ali com ele nesse concurso ainda se mantiveram no mercado. Mas eu acho que a questão de fazer com que ele fosse persistente, olha só, a história dele, que sempre foi de empreendedorismo, o pai sempre estimulou a trabalharem por conta própria, a não desistirem, a comprar uma coisinha para vender um pouco mais caro lá, tal. Então, isso é um comportamento que ele tem e que com certeza ajudou ele no mercado financeiro, além da persistência, porque eu já fui estimulada várias vezes a desistir do mercado, de verdade, eu também, sabe? Então, não é, Peretti? Então, conta um pouquinho pra gente disso, se te ajudou, não? Olha, eu fui, por exemplo, o meu pai, exatamente por ser
uma pessoa simples, do sítio ali, né? Meu pai, quando eu comecei a falar de bolsa de valores, ele já começou a criticar. Ele falou assim: meu filho, o negócio é o seguinte, como que você vai ganhar dinheiro com um negócio que não existe? Eu falei, mas como não existe, pai? Ele falou, mas o que você está fazendo aí no computador? Eu falei, tô comprando e vendendo ações. Ele falou, mas cadê as ações? Eu falei, tá lá na bolsa. Daí ele, não, se eu não tô pegando aqui, não existe, entendeu? Olha a simplicidade dele. E ele falava, não, isso aí não vai dar certo. Aí eu fui bastante incentivado a parar, tá? Quando ele percebeu que eu estava estudando para valer isso, daí que ele começou a me apoiar mais, né? E acreditar, né, em E você. acreditar. Infelizmente ele não conseguiu nem ver esse meu primeiro emprego da Bolsa, né? Ele faleceu em Ah, sinto agosto muito. de 2012. Eu quase desisti da faculdade, né? Eu estava no finalzinho da faculdade, em Uhum. agosto, né? Ele faleceu, daí eu falei, né? Nem quero saber de faculdade mais. O pessoalzinho lá, minha turma de lá que veio em casa, veio me buscar. Falou, você tá louco? Você tá com Uhum. o TCC tudo pronto, você vai terminar, cara, né? Aí me Uhum. Sim. incentivaram a terminar e tudo. Sim. Mas assim, quanto ao conhecimento, o Jonatas é um cara que está acompanhando a gente aí, né, Danusa? Ele está Verdade. começando a estudar e tal. Sim, sim. Eu falo para você, Jonatas, é difícil, tá? O conhecimento dentro da Bolsa de Valores. Você sempre vai ter essa sensação de que você não sabe tudo, porque a Bolsa é muita coisa para estudar, cara. Tem muito setup, tem muito indicador, tem muita estratégia. É uma infinidade de coisas. Sim, Então, sim. pela minha experiência, o que eu posso dizer? Eu comecei na bolsa de valores que, se você olhasse a minha tela, você não enxergava nem o gráfico de tanto indicador que eu tinha. Nossa, um monte de indicador e Ai, ai. estudava e não sei o que, média móvel. Não, mas isso aí é o simples, né? Estudava os indicadores mais chatos mesmo, mais Aham. difíceis e tal. O que funcionou para mim? A minha experiência Aham. funcionou quando eu comecei a olhar de maneira mais simples. Então eu aprendi muito a parte de análise técnica com esses caras que eu falei, que foram André Moraes, Bo Williams e o Charles Nader, são os três caras que mais me ensinaram análise técnica, né? Sim. De uma maneira simples, pessoal. É só vocês olharem o gráfico do Charles, do Martini, Sim. tá? Não tem sujeira no gráfico. Eles desenham, o Charlão faz um monte de desenho e tal. Mas o indicador é simples, é uma média móvel, é um padrão, é uma linha de tendência, é um canal, é uma coisa simples, tá? Então isso Simples. me ajudou bastante, o Jonatas. É. Eu sei que tem muita coisa para estudar, entendo, mas eu vou te falar para você tentar seguir por essa linha. Tenta ir para o mais simples possível. Análise Uhum. pura do price action, cara, não falha. Tá? Análise pura, É. o famoso price action, que é Vai o, ser essa. o início de toda a análise De tudo. técnica, né? Então já diz Verdade. o Noronha lá, né, que já trouxe aí praticamente a análise técnica para o Brasil, é Uhum. simples, né? Tenta olhar de maneira simples, depois você vai aperfeiçoando. Aí sim, né? Daí vai aperfeiçoando, vai tendo outras técnicas, vai mudando um pouco a sua técnica, né? Aí eu acho Uhum. interessante. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando ali, Danusa. O Márcio ele está pedindo, Perete, Hum. para você, para qual outra sugestão que você tem, além de tirar o dinheiro da conta, né? Que se você tem alguma sugestão para dar com relação a isso. Boa tarde, Rauan, tudo bom? Seja bem-vindo. Aí eu não sei se você poderia auxiliar no início, dar alguma dica para ele. Falo sim, deixa eu só ver aqui que ele. Qual que é a dúvida de tirar o dinheiro da conta? Ah, de Isso, que fazer ele tem. saques. Isso. Deixa eu ver, com 2 contratos, já aprendi com o Charles, ou melhor. Só para a conta toda. Tá, mais alguma sugestão além de sacar a grana? Márcio, o que eu faço aqui para mim, Márcio, mas aí eu faço muito. O meu carro-chefe é swing trade, tá? O que eu tenho feito aqui é o seguinte: o que eu faço de lucro, eu tenho ali um certo. Eu tenho meu objetivo,
Tá? Minha operação começa com stop de 3%, loss de 3% e gain de 9%. Tá? É assim que eu começo minha operação. Eu monto ela dessa maneira. Quando eu bato os 9%, muitas vezes eu deixo um pouquinho a mais ali. Eu deixo 100 papeizinhos ali, ou de repente, se eu vejo que a operação ainda tem chance de andar, né? Eu já faço a minha parcial para o meu stop ficar no 0 a 0, já faço outras parciais no meio do caminho, vou realizando lucro, vou colocando dinheiro no bolso. Quando a operação continua a andar e eu fiz um lucro acima do esperado, do que eu desejava de início, né? Eu compro em ações para uma carteira de position. Tá? Eu não saco mais, eu não vendo mais aquelas ações. Então eu compro, por exemplo, eu estou operando Ambev, né, um exemplo, estou operando Ambev, estou lá, deu a minha saída parcial, vou colocando dinheiro no bolso. Subiu mais um pouquinho, mais uma parcial, beleza, a operação tá legal. Olho para o gráfico, vai andar mais, acredito que vai andar mais. O que eu faço? Se eu tiver o lucro acima do que eu já desejava na entrada, eu compro em ações e monto uma carteira de position, tá? Então, por exemplo, se a gente opera no day trade, né? Opera mini contratos. Você está operando aí no day trade, você pode começar a pensar em montar carteiras para você, além... Não precisa sacar o dinheiro, né? Você pode começar a pensar em montar carteiras para você. Então, uma carteira de ações, uma carteira de fundos de investimento, que não são caros para investir, uma carteira de renda fixa, né? A gente começa a fazer uma diversificação ali da carteira. Acho que é essa a dúvida, né, Danusa? Eu acho que era essa a dúvida dele, sim. E tem mais uma outra pergunta aqui do Thiago, né? Isso. Que ele fala assim, o que você acha do tape reading? É válido estudar? O que você acha, Peretti? Validíssimo. Acho muito legal. Não é uma escola que eu me adaptei, tá? Eu já tentei, já fiz cursos de tape reading e tal. Eu prefiro análise gráfica, mas é muito válido. Muito válido sim. Tape reading é uma excelente escola também. Vamos lembrar, pessoal, que início de tudo, o tape reading é mais antigo que o gráfico, né? Ele só é modificado agora. Mas se você pegar o começo da Bolsa de Valores, como que os operadores faziam? Leitura de book. Era só isso verdade. que tinha. Saía naquela... Não sei se vocês já viram aquela maquininha que tem antiga, que ela ficava imprimindo o book de ofertas, assim, ó. Nossa, o negócio é antigo pra caramba. É muito legal, é uma maquininha, parece uma cafeteira. Isso, não te interrompendo, e você falando isso, então, eu fiz um curso também de tape reading, eu achei muito legal, mas assim, é como você falou, eu acho que a gente tem que procurar aquilo que a gente se adapta, não é verdade? Eu não consegui me adaptar também ao tape reading, até tentei, eu fiz o curso, eu falava assim, quando eu comecei com gráfico, eu ficava assim, meu Deus, como eles conseguem ver tudo isso? O tape reading é muito pior. Nossa, 10 vezes pior. 10 vezes pior. E assim, como você disse, né? Eu descobri aquela história que é muito mais antigo também lá no curso. Então, assim, aí eu acho que até a gente tentando ajudar, né, a pergunta do Jonathan, porque ele está falando aqui que ele tem uma dificuldade de filtrar o que é importante ou não na internet para ele estudar. Então, assim, o que você pensa? Na minha opinião, é o seguinte, eu acho que primeiro a gente tem que ver acreditar em uma pessoa, seguir aquela pessoa, por exemplo, o Charles, a estratégia dele, né, a estratégia das pessoas que trabalham com ele, a sua, do Martini, né, do Doug, eu acredito nessa estratégia, então, de repente, seguir tudo aquilo e estudar tudo aquilo que está alinhado com ela. Por quê? Aí eu já falo um pouco da parte da psicologia. Porque no aprendizado, a gente não consegue aprender olhando tudo. Vamos lembrar quando a gente estava aprendendo a escrever. Então, primeiro eu aprendi a letra A, depois eu aprendi a B, depois eu aprendi a C, depois eu começava a ligar a A com B, a A com o B com A da Bá.
Certo. C-A da K. Então, assim, eu tenho que partir primeiro de uma base para depois construir outras em cima. Então, não adianta eu querer olhar tudo de uma única vez, que eu vou ficar muito mais confuso. Então, eu posso criar uma base em cima de pessoas que eu acredito, né? E ir construindo um conhecimento, depois ligando um no outro, né? Então, eu falo isso nessa parte da psicologia que facilita o conhecimento. E você, Peretti, o que você acha? Certo. Exatamente, Danusa, eu acho que, até aproveitando a pergunta do Jonatas ali, precisa sim, ele está falando ali que está difícil ele pegar ali, ó, o início da ação está sendo complicado, né? Ele está tentando buscar o mais simples, mas tem muita coisa na internet, realmente. Pessoal, quando eu comecei lá, não tinha esse monte de coisa que tem na internet hoje, né? Sim. Então era o início da sala ao vivo, era 3, 4 caras ali que vendiam cursos, né? Os treinamentos das corretoras, era um pouco mais limitado. Os nossos mini contratos aí era R$ 400 de margem para começar a operar, entendeu? Era um pouco mais complicado. Mas eu acho extremamente importante você partir exatamente pelo que a Danusa falou, Jonatas. Pega um norte para você seguir primeiro. Como eu falei, depois você vai aperfeiçoando, conhecendo outros analistas, outras técnicas, outras estratégias, tá? Mas uma coisa que eu garanto para vocês, pessoal, com gestão de risco, prestem atenção, com a gestão de risco adequada, a maioria das técnicas funciona. Ah, legal. Tá? Eu acho que a leitura do gráfico funciona, o tape reading funciona, o jeito que você for operar, ele funciona. Tá? Só que você tem que ter a disciplina e você tem que ter a persistência ali de uma estratégia. Né? Então, Jonatas, pense de começo, eu não sei se você já tem isso, pense em primeiro olhar os teus números. Veja o que você pode, cara. Qual é o loss que você pode tomar? Qual é o seu objetivo? Faça a sua gestão primeiro, tá? Gestão estratégica primeiro. E depois escolha uma teoria, escolha um setup de alguém e siga firmemente esse setup aí. Então, por exemplo, pega o Charles, tá? Acompanha o Charles, porque daí tem o Charles e o Martini, que já operam na mesma leitura gráfica, né? A esqueminha da virada da vela, as médias móveis, os pontos aí de suporte e resistência. Eles operam muito padrão de alargamento, de estreitamento. É bastante interessante. Então pegue um setup e siga, cara. Bem certinho, todas as entradas daquele jeito, com disciplina, entendeu? Eu acho que esse vai ser o melhor caminho. Foi assim que eu consegui ter um pouco de consistência lá no meu começo. E quando eu comecei a operar, eu também fazia exatamente isso. Eu estava estudando o setup do André Moraes, aí eu começava, por exemplo, eu colocava ele na prática e não acertava, não ganhava dinheiro. Mas por quê? Porque o setup dele está errado? Não, porque ele ganha dinheiro. Verdade. Ele está ganhando dinheiro. Então eu que estou fazendo alguma coisa errada. Aí era o meu emocional, o meu psicológico. Não fazia minha gestão estratégica correta. Aí eu mudava. Agora eu vou pegar a do Bo Williams. Começava a fazer do Bo Williams. Agora eu vou pegar a do Charles. Começava a fazer do Charles. Sabe? E eu comecei a fazer um monte de coisa seguido assim e não estava dando resultado. Então o erro... Aí eu tava vendo assim, pô, os caras estão ganhando dinheiro, cara. Então não é o setup que tá errado, sou eu, né? É verdade. Exatamente. Verdade, Peretti. E assim, eu também, uma das coisas que foi muito importante, né, nisso, para mim também foi seguir uma única pessoa, né? E como eles estão falando, realmente na internet tem muita coisa, e muita coisa absurda, que depois, conforme a gente vai estudando e pegando um pouco mais de conhecimento, a gente vai percebendo o quanto é absurdo alguma coisa, né? Nossa, então, assim, esses dias eu até fiz uma
uma live, né, com eles, que eu disse para eles que primeiro a gente tem que acreditar que vai ser trader, né? Tá. Porque não adianta, vem um monte de gente realmente tentar minar, mas assim, se você primeiro acredita, foi até quando eu contei para eles a história do sapinho surdo, né? Quem não viu, depois entra lá e dá uma olhada nessa minha live, que eu contei. Ai, tá aparecendo meus negócios aí, peraí. Tá no cantinho ali. Aí vê lá a história do sapinho surdo. Sim. Então, o que acontece? Se você acreditar que você vai, né, que é isso que você quer, então o negócio é você começar a buscar estratégias para você alcançar o seu objetivo. E para mim começou a dar certo dessa forma, quando eu consegui estabelecer algumas técnicas, alguns setups em cima das pessoas que eu acreditava, né? Para mim foi exatamente isso, né? Sim. O Jonathan está falando ali, os vídeos do Martini, me senti que estava meio lento na leitura do mercado. O que você não entende do setup, Jonathan? Deixa eu ver, o Carlos Danilo, 18 setups gráficos, alguns de reversão e outros seguidores de tendência, fortes estratégias. Robô é complicado, né? Gestão de riscos, segue tomando prejuízos diários, onde posso estar errando. Nossa, complicado, Carlos. Difícil, cara. Minha humilde opinião já começa errado por estar num robô. Tá? Eu não gosto de robô. Isso é minha opinião, né? Não tô dizendo que tá... não seria errado, né? Eu não gosto de robô. Mas quem sabe o número de setups aí, o Carlos. Quem sabe se você pegar um setup e programar, tá? Ele consiga trabalhar um pouco mais tranquilo. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Peraí. Fala, não, só a tela, só aqui. Não tem problema. Segue tomando prejuízos diários. É complicado, né? Eu já vi muita gente operando com robô assim que reclama. Principalmente assim, das empresas de robô, sabe? Né, que a gente, não vou falar o nome, mas algumas empresas que tem por aí. É aquele negócio, começa, aí ele ganha, toda vez que ele ganha pouquinho. A gestão de risco dele é invertida. Ele ganha pouquinho, ganha 10 pontinhos, 15 pontinhos no índice, aqueles robôs de alta frequência, né? E ele tem stop lá, por exemplo, de 600 pontos. Então você fica um mês ganhando, só que ganhando de 15, de 10, de 5 pontinhos. A hora que você toma um stop, você toma com 50 contratos com 600 pontos. Entendeu? Ou seja, não fez sentido nenhum. Então... quando ganha pouco, né? E quando perde muito. Então... E daí, Peretti, eu tô até vendo ali novamente o Jonatas falar, então eu não sei, né? Na minha concepção, assim, na análise um pouco mais pessoal da situação, aí eu não sei, você fala o que você acha. Talvez, será que você, Jonatas, você não tá com um pouco de medo, né, de perder? Porque quando a gente que você diz, né, que você tá com um pouco de dificuldade de executar as entradas, né? Depois que passa, você até entende o gráfico, mas quando você vê as velas ainda fica meio perdido se elas podem estar indicando. Então, assim, isso, o que você está me descrevendo, parece, na minha concepção, eu não sei, parece que um pouco de medo. Por que eu estou falando isso? Porque isso é muito comum, principalmente quando a gente está no começo. Eu passei muito por isso também. E aí eu lembro até hoje da minha primeira operação, meu Deus, para eu clicar, para entrar, mas foi assim, gente, foi uma questão de esperar uns 10 minutos, é claro que 10 minutos já passou a oportunidade faz um tempo, né? E aí, então, assim, às vezes pode ser um pouco de medo, Jonathan. E eu sempre falo, é verdade, Natália, a mão transpira, a gente fica ansioso, o coração bate muito forte. Então, eu lembro que eu sentia tudo isso, porque eu sabia que eu estava com medo. E o medo só foi diminuindo quando eu comecei a ter um pouco mais de confiança na técnica. E uma coisa muito importante que o Peretti falou, gestão do risco. Então, assim, eu determinava, a minha perda é X. Então, assim, eu vou deixar na minha conta só esse X
que eu posso perder. Mas o meu X era assim, eu posso perder um exemplo, sei lá, 100, vou pôr valores baixos, posso perder 100, mas eu vou operar com 2 contratos, então se esses 2 contratos, eles me representam, sei lá, um exemplo, R$20, meu stop que eu vou aceitar, por exemplo, é R$40. Então, assim, eu não me propunha a perder os 100, mas eu sabia que se eu perdesse os 100, que era o total que eu tinha na minha conta, eu não estaria desesperada. E estava ali com a minha estratégia de perda máxima. Então, isso me deixava um pouco mais tranquila para operar, né? E eu acho que uma coisa, quando a gente está com medo, eu já falei isso até algumas vezes, o medo, ele mobiliza, ou ele cria na gente um contra-ataque. As duas situações são ruins. Por quê? Porque nas duas situações eu estou agindo sob emoção. E quando a gente age sob emoção no day trade ou no swing trade, a gente está deixando de fora toda a nossa estratégia e técnica. Por isso é que a gente tem que massificar bastante a técnica, deixar ela bem clara para a gente, estudar bem a técnica, estudar bem essa gestão, né, de risco, para a gente entrar com um pouco mais de segurança. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente diminui o medo. Uhum. Com certeza, Danusa. É exatamente isso que você falou. E o que pode estar acontecendo aí com você, Jonatas, é exatamente essa questão do medo, tá? E existe uma outra questão que eu vou te dar uma dica em relação à análise técnica que funciona para mim, que funcionou muito para mim. Não tente adivinhar, você tem que ter, onde que entra a disciplina? A disciplina é que a média móvel cruzou e o meu indicador, o meu IFR está mostrando compra, a média menor cruzou a maior para cima, o candle virou, não sei o que, compra, tá? Essa é a disciplina. Se o teu setup está mandando você comprar, você compra. Não tenta adivinhar o que vai acontecer com o mercado. Toda operação que você entra, você tem que entrar pensando que você vai perder, tá? Uhum. Então, pensando que você vai perder, quanto você pode perder? Você tem que colocar o teu stop lá e começou a operação. Deu certo? Deu certo. Nossa... Depois, por exemplo, meu objetivo era 200 pontos, ele subiu 1000. Não tem problema. Você bateu o teu alvo inicial da operação, é o que você estava disposto a ganhar, é o que você estava buscando ganhar. É isso que vale. Daqui 10 minutos, daqui 1 minuto vai ter outra oportunidade. Amanhã tem outra oportunidade, né? A bolsa está aí há centenas de anos no mundo, tendo oportunidades todos os dias. E não vai fechar tão cedo, tá? Então não é um mercado que vai acabar tão cedo, pessoal. Verdade. Fiquem tranquilos que bolsa vai ter aí pro resto da nossa vida, das próximas gerações, tá? Então é verdade. Então não adianta a gente querer, não, nossa, mas olha, subiu 1000 pontos, eu só peguei 200. Qual que era a sua meta? Sua meta era 200? Sim, verdade. Bateu sua meta, tá certo. Então, enquanto as entradas que o Jonathan está falando ali, tenta focar nisso, Jonathan. Pega o que o setup está mandando fazer, tá? E segue ele bonitinho. Deixa eu ver ali. O Paulo, ó o Paulo Balbi aí. Fala, Paulo. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? O Fábio Copete também. Está travando? Ih, tá travando aí, Copete? Não, tá travando não. Aqui não travou não. Tenta atualizar, hein? Acho que é só o seu, Copete. Dá um F5 aí. O Vitor Hugo tá perguntando de livros, Danusa. Você tem alguma indicação? Livros de análise gráfica? Olha esse que você falou aí, que foi o primeiro muito que bom, você né? leu. Esse livro, Aprenda a Operar no Mercado de Ações, do Dr. Alexander Elder. Esse livro é muito bom. Um livro que não é de análise gráfica, mas é um livro que eu li, que eu adorei, assim, me ajudou a mudar o meu mindset, que agora a moda é mindset, né? É a moda. Que ajudou a mudar o meu mindset. É aquele
Os Axiomas de Zurique, ele é muito bom também. Maravilhoso. Um livro que eu achei muito legal, assim, que me ajudou a pensar, foi logo no comecinho, quando eu ainda estava estudando, mas me ajudou a ter uma perspectiva diferente, foi Pai Rico, Pai Pobre. Eu não sei se você já viu esse livro, ele é muito bom. Porque, assim, eu vou te falar o que ele me ajudou. Às vezes a gente tem concepções errôneas, né, Peretti? Você mesmo pode falar isso pra gente. Hoje de manhã você estava falando isso, que as pessoas ainda no interior, elas têm mania de comprar terreno, porque acha que é terreno que vai dar dinheiro, comprar casa para alugar, investir na caderneta de poupança. Esse livro, ele é fenomenal nesse sentido, porque ele mostra o quanto a gente perde achando que comprar uma casa ou um apartamento é investimento, sabe? Os exemplos que ele dá. É muito bom, né? Muito bom, Muito bom. Com certeza, acho que todos esses que você falou eu li. Os Axiomas eu tô relendo, tá ali em cima. Eu acho que os Axiomas é livro de cabeceira do trader. De cabeceira, verdade. Tem que estar ali. Os Segredos da Mente Milionária é um livro que eu acho muito interessante também. Legal, esse ainda não vi. Muito esse bom. do Candlestick também, do Carlos Alberto, eu comprei, eu também tô lendo, ele é muito bom. Isso, Paulo Balbi, verdade, muito legal. Esse do Mark Douglas também é bem legal, eu gosto muito dos vídeos dele. O trading, são bem interessantes. Eu não tenho muito, eu nunca li muito livro específico de análise técnica, né, pessoal? O que eu fiz, Danusa, foi assim os cursinhos que eu falei, né? Então eu estudei com esses caras, por exemplo, o André Moraes tem o livro dele lá, o Se Afastando da Manada, é bem interessante. Legal. Eu estudei com eles, né? Eu fiz os cursinhos dele. Mas eu acho que vale, claro que leitura sempre é recomendado, mas eu acho que vale muito mais para esse tipo de assunto, que é a análise técnica, né? Vale bastante a prática, né? A prática, nada mais que a prática. E assim, hoje em dia é tão simples, né? E também no canal do Charles, ele, lá na página dele, ele tem uma parte que é de bibliografias, né? Então, ele tem alguns livros lá que ele indica, que é muito bom que fala bastante sobre análise técnica, né? Tem um livro que é Tendências das Ações, Análise Técnica das Tendências das Ações, que é do Robert Edward, do John Marg e W.C. Bassett, que eu acho que fala, né, o nome dele. Então, esse é a análise técnica das tendências das ações. Tem um também que é muito famoso, que é Só Isso? O nome do livro é exatamente esse. É só isso? Acho que o pessoal está enxergando aí, né, pessoal? Vocês estão vendo ali, pessoal? Uma série de livros. Quem Mexeu no Meu Queijo é muito bom também. Muito bom. O segredo fala sobre persistência, viu, Jonathan? Eu acho legal você ler esse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, é bem legal. Verdade. É isso que eu falei dos Segredos da Mente Milionária, lá, o Candlestick. Pai Rico, Pai Pobre. Tem bastante coisa. Aqui é a Bíblia. Esse aqui é a Bíblia que chama. Qual? O Pai Rico, Pai Pobre? Não, o Axiomas de Zurique. O Axiomas de Zurique, é verdade. Esse daí é muito bom. O Monge Executivo, outro bom livro. Tem bastante coisa ali, pessoal. Sim. Lá embaixo, esse daí do Márcio Noronha, né? Que é um dos pais, né, da análise técnica, então, assim, é bem legal. E assim, Victor, né, que você tá falando, como o Peretti falou, a gente, é bom ler, sim, a gente tem que ler, claro, a gente tem que buscar conhecimento, eu adoro ler, mas assim, treina, eu até, inclusive, esses dias eu tava falando numa live, que existem várias questões sobre o simulador, né? Então, assim, eu não sei qual é a opinião do Peretti com relação ao simulador, mas eu, analisando a formação do conhecimento, né, enquanto psicóloga, eu acho que até um determinado momento o simulador é válido, até um determinado momento, depois ele já não é mais. Mas eu acho, assim, que para você testar a sua técnica, né, é que nem, como eu já falei para vocês anteriormente, eu já trabalhei em aviação, né, eu tenho umas histórias, assim, minhas que são meio parecidas, né, de alguns analistas que eu acho bem interessante. Eu já fui militar, fiquei um tempo como militar, eu era psicóloga de aviação, e eu cuidava da educação dos pilotos, de segurança de voo. E na segurança de voo, né, o psicólogo, ele tem que primar pela segurança. E quando a gente fazia a educação deles, o foco era isso. Então, para aprender a pilotar,
não é tão fácil. Então, exige uma série de capacidades, não só cognitivas, né, ou seja, de conhecimento, mas também motoras. A pessoa tem que ter uma habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e olhar várias coisas ao mesmo tempo. E uma das formas que a gente conseguia fazer eles aprenderem a voar era no simulador. Mas a gente determinava algum tempo só no simulador de voo, porque a questão emocional, ela, querendo ou não, ela é bem menor ali no simulador de voo, ela é muito mais tranquila. Mas até um certo ponto, para você verificar o setup, para você aprender o setup, entrar e sair de operação, testar, né, o analista que você está seguindo nos setups dele, eu acho que até esse momento é válido, sim, o simulador. O que você acha, Peretti? Com certeza, Danusa. Eu conheço casos, eu já vi casos aqui de pessoas que começaram a estudar e tal comigo. Eu acho que até certo ponto é legal. Eu até arriscaria dizer que, para mim, eu penso assim que não precisa de mais de um mês aí de simulador, tá? Sim, eu sim. penso assim, você vai fazer o teu cursinho, você vai desenvolver desenvolver não, você vai seguir um setup de alguém, você vai definir a sua gestão estratégica e colocar tudo isso no simulador, tá? Eu acho que você passou de um certo tempo, o simulador te atrapalha. Sim, tá? sim. O simulador atrapalha bastante, você fica o analista, você vira o analista, porque você acerta tudo. É verdade. Você acerta tudo. Eu fiquei meses em simulador, tá? Eu falo por mim. Eu fiquei meses em simulador. Na primeira vez que eu segui as dicas do Charles, muito tempo atrás, eu comecei a seguir as dicas dele com o Júlio Afaz. Eles tinham uma sala na Rico. E aí eu comecei, eu operava simulador e fiquei bastante tempo no simulador. Nossa, eu tava assim já, começando a entrar já no site da Ferrari, porque eu achei que eu ia comprar uma Ferrari. Eu já tava, sabe, eu já tava começando assim, já mudar o estilo de vida, comprar as roupas de marca ali. Falei, não, deixa comigo, né? Eu sou o cara, né? Nossa, eu acerto tudo, cara. Aí eu fui pro real, quebrei uma conta, quebrei duas contas, continhas pequenas, né? Aquelas continhas pequenas que a gente colocava de teste, e quebra uma, e quebra outra, e quebra outra. Eu falei, nossa, acho que não é bem por aí, né? Aí comprei o meu Fusca, tamo aí com o Fusca até hoje, e vai... Calma, põe o pé no chão, vamos devagar. É verdade. Eu acho que o simulador atrapalha muito, a gente vira um analista, assim... que acerta 99%, sabe? Você fala, nossa, cara... É verdade, verdade. Porque você fecha no positivo, Danusa, porque não tem medo. É verdade. Não tem medo. Você vai lá, tá perdendo um pouquinho. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples de hoje, real, tá? Eu fiz uma entrada no dólar, hoje cedo. Eu não tenho operado muito, eu tô bem devagar nas operações, né? Tô fazendo mais swing trade. Eu vi uma entrada no dólar, fiz, tomei stop, acabou. Não fiz mais. Parei aqui, fui fazer minhas coisas, fui lavar roupa, que eu digo lavar roupa, fui fazer minhas coisas aqui, entendeu? Nem fiquei preocupado com isso. No simulador, o que eu teria feito? Fazer mais uma operação. Aí eu recupero. Aí eu faço mais uma, fico no positivo. Eu não sei se funciona dessa maneira, mas eu acredito que o simulador, ele te deixa com o psicológico de ganhador, de vencedor, né? Porque você nunca vai fechar no negativo. Nunca. E uma coisa que tem também o simulador, que é o que a gente evita, busca constantemente evitar, é a dor da perda. Porque a dor da perda, ela causa marcas, né, no nosso emocional. E o simulador, ele não tem isso, né? A gente, por mais que a gente perca, mas assim, não tem aquela dor, né, que a gente teria numa conta real. Por isso é que as emoções, né, elas tendem a se minimizar muito no simulador e a gente acaba não vivenciando o que é real, né? Então, eu acho que um determinado tempo, eu acho que é válido também, como disse o Peretti, mas a partir de um certo momento, a gente precisa ir para a conta real, né? É exatamente o que o Evandro tá falando lá. Mesmo que seja com um contratinho,
mas você tem que ir para a conta real depois Sim, de um certo sim. teste, né? Aí eu sou a favor até de você voltar para simulador, como eu já fiz, por exemplo, como eu conheço muita gente que faz, para fazer um acerto, por exemplo, no teu setup. Tá? Sim. Então o seu setup está mais ou menos ali, você fala, não, eu vou mudar um indicador. Por exemplo, eu uso uma média móvel de 9, eu vou começar a usar de 21. Tá. Aí eu vou pro simulador, 1, 2, uma semana, sei lá, e faço o meu teste. Volto pra conta real. Isso eu acho saudável, né? Agora, ficar só no simulador, a frustração é muito maior a hora que você for pra conta real. Porque Verdade. você tá lá meses com aquela cabeça de vencedor. Porque no simulador você tá, né, sempre positivo. Aí a hora que você for pra conta real, você vai tomar uma invertida do mercado lá. O mercado não leva desaforo pra casa, né? Não leva. Não quer saber quem é você, quem que, né? Já dá uma na cara da gente e pronto. Aí você... É. Então, complicado. e o Ricardo tá dando boa tarde pra gente. Olá, Ricardo, tudo bom? Ricardo Maciel. Então, eu acho que a gente tem até tentado, né, no Sharks School, né, Peretti, a gente trazer um pouco da nossa vivência, sermos o mais transparente possível e auxiliá-los naquilo que a gente consegue, né, Peretti? E aí, assim, um dos motivos até desse bate-papo é a gente trazer para vocês, até o Peretti lançou esses dias um desafio, né? Você quer falar do desafio, Peretti? Que eu tô nele, eu quero... Você também já fala do seu também. Tá, pode deixar, fala assim. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, eu tenho lá 570, mais ou menos, né? 570 inscritos no meu YouTube, tá? São duas linhas que a gente está pedindo o apoio de vocês. Uma delas é no Instagram do Sharks School. A gente quer chegar logo a 1000 seguidores lá, tá? Vou até pegar aqui pra gente ver como é que tá. Tem o Instagram. O Instagram tá na descrição do vídeo, tá, pessoal? É facinho de pegar aí. Na descrição vocês encontram o link. Então a gente tem lá 600 e poucos seguidores. A gente quer chegar a 1000 seguidores lá no Instagram. E no meu YouTube eu tenho esse desafio, eu tenho essa proposta para vocês. Eu quero chegar a 2000 pessoas, tá? Então de 570 que tá lá, eu quero chegar a 2000 pessoas. Um pouco ganancinha. Hashtag ganancinha. Mas eu quero chegar a 2000 pessoas. Eu vou soltar para vocês, quando bater 2000 pessoas, eu vou soltar para vocês um e-book gratuito, tá? Sobre como formar uma carteira, como começar uma carteira de investimentos. Então eu tenho lá R$1.000, eu tenho R$5.000, eu tenho R$500, não interessa. Eu tenho dinheiro na poupança, daí sai daqui, não fale comigo. Mas eu... Não, mas tem o pessoal. Eu tenho uma reservinha na poupança, eu tenho um dinheirinho, né? Até poupança a gente conversa, Danusa. Agora, se falar de título de capitalização, eu mando embora. Nossa! Não, esse eu mando mesmo. Fim da vida. Esse eu mando. Eu tenho lá um PIN lá, fala, muito obrigado, amigo. Teu caminho, né? Então a gente vai mostrar para vocês, eu vou liberar para vocês um e-book pra gente saber como formular uma carteira de investimentos do zero, tá? Como que começa, né? Qual que é a ideia? Um pouquinho, uma diversificação, renda fixa, renda variável, né? Então a gente vai fazer tudo isso daí para vocês, tá bom? Quer falar do seu, Danusa? Quero sim. Aí antes vou até responder aqui, agradecer, né? Oi, Doug, tudo bem? Boa tarde, que está cumprimentando Doug. A gente. Boa tarde. Aí falar do Rivonaldo, que legal, Rivonaldo. Olha só, Peretti, ele está fazendo 50 pontos lá. Ele pôs como propósito 50 pontos da planilha do Charles. Quem não conhece a planilha do Charles, tem aqui na descrição do vídeo, né? Também a planilha dele, não tem, Peretti? Tem sim. A planilha do Charles tem na descrição do vídeo. Então, Jonatas, tenta seguir a sugestão do Rivonaldo, porque é uma forma de você também perder um pouco de medo de operar. Já ir com o objetivo, 50 pontinhos fez, cai fora, tá ótimo. Dá uma olhada lá na planilha do Charles. Muito legal. E obrigada, viu, Evandro? Legal, vê sim, obrigada, viu? Vê nosso vídeo depois.
E o meu desafio para vocês é o seguinte: eu tô com acho que quase 500 pessoas inscritas, né, no meu canal, tá 400 e pouco. E o meu objetivo manda o canal aí, Peretti, o seu, Isso, você mandou? Mandei, daí já vou mandar o seu também. Tá, obrigada. Então, eu tô com quase 500 pessoas inscritas. Quando eu chegar em 1.000 pessoas, 1.000 inscritos no meu canal, eu também vou liberar um e-book para vocês. Mas o e-book, ele vai falar de todas as estratégias psicológicas e emocionais, além de planejamentos para que você possa minimizar os aspectos emocionais diante do trade, para que você possa ter mais sucesso no trade. Então, assim, como a gente está falando, nós precisamos perpetuar o canal, porque a gente tem visto que o feedback de muitas pessoas, a gente fica muito feliz quando algumas pessoas, como falaram ali em cima pra gente, acho que foi esqueci o nome dele agora, que tá fazendo 50 pontos, como a Eile, né, que falou aquela hora que viu as recomendações. Inclusive, pessoal, quem não viu a live de ontem, dá uma olhadinha, que eu subi no meu canal lá do YouTube, dá uma olhadinha na live que fala que tem algumas perguntas que são perguntas chaves para vocês conseguirem pensar nos propósitos, objetivos de vocês e mudar o mindset, né, que é a palavra do momento agora, e mudar o seu pensamento com relação ao mercado financeiro. Então, o meu objetivo é esse. Ah, o Jonatas já se inscreveu lá, ó, tô vendo aqui, viu, pessoal? Boa, Jonathan. Obrigada, Jonatas. Se inscrevam no meu canal, e assim que a gente bater 1.000 pessoas, eu vou liberar também para os inscritos no meu canal um e-book onde eu vou trazer toda essa estrutura do mindset, né? Como você ter um mindset vencedor no mercado financeiro, né? Então, eu vou falar não só vou falar das emoções que eu já tenho falado, mas assim, eu vou aprofundar esse e-book nessas emoções e também estratégias para que vocês possam controlar essas emoções, tá? Vai ser um e-book bem, bem rico aí de informações, vai ter algumas perguntas, alguns testes para vocês fazerem também, legal. E com esses testes depois eu dou o feedback para vocês. Eu posso dar o feedback para cada um de vocês mandando a resposta, mas eu preciso de inscritos no meu canal, né? Isso é verdade. Pessoal, é a maneira que vocês têm de poder ajudar o nosso projeto, né, pessoal? A gente não fica aqui pedindo por quantidade e tal, não é essa a questão, né? Não. Mas a gente realmente, o YouTube funciona assim, né, Danusa? A gente precisa de mais inscritos para que o nosso YouTube, para que o próprio site do YouTube comece a olhar para o nosso canal com mais relevância. Então, quando você pesquisar lá no YouTube alguma questão de psicologia do trader, ou você pesquisar alguma coisa sobre bolsa de valores, começa a aparecer a gente lá, né? Como a recomendação do próprio YouTube. Do próprio YouTube, é verdade. Então, essa é a nossa ideia, pessoal. A gente pede para vocês exatamente por isso, né? Ah, legal. Obrigada, Ricardo. Valeu, pessoal. Legal. Obrigada, Ronaldo. Então, e aí, tem mais alguma coisa para contar pra gente, Peretti? Eu só ver, o Doug vai entrar hoje, o Doug? Eu queria saber se o Doug vai fazer alguma transmissão, alguma coisa, ou é só a Carol às 18 horas, né? Porque daí eu queria falar o seguinte, Danusa, pra gente fazer aí, pra gente finalizar, momentos... Qual o momento, como que foi o seu começo? Eu gostaria de saber em questão assim de financeiro. Você começou ganhando, como que foi o seu início? E se foi perdendo, se foi tendo prejuízo, como que você conseguiu virar a chave ali? Tá. Então, não, o meu começo ele foi muito difícil. O que eu fazia, pessoal? Eu fazia assim, eu aproveitava as férias que eu tirava do trabalho onde eu estava para conseguir estudar melhor o mercado. Então, como eu falei para vocês anteriormente, eu fazia o seguinte, eu estudava nos tempos livres, né? Aí quando eu estava de férias eu me inscrevia em um curso, foi inclusive nesse intensivão que eu fiz, né, pela XP, que durou uma semana, né? Foi praticamente uma imersão, que aí eu paguei o curso, né,
com o dinheiro das férias e fui para fazer o curso nas minhas férias. E, assim, o tempo todo eu mais investi. E como que, o que eu colocava na minha mente, Peretti? Eu colocava assim, que o dinheiro que eu perdia no mercado, né? Eu costumo falar perder até entre aspas, porque eu via como investimento. Eu sempre punha na minha cabeça como investimento. Por quê? É até fator psicológico mesmo, porque a dor fica menor, né? E outra, eu pensava da seguinte forma. Eu fiz uma faculdade que durou 5 anos, então eu pagava X por mês, né? Então, assim, nesses 5 anos eu nunca deixei de pagar essa faculdade, né? Eu pagava de janeiro a dezembro do primeiro mês de janeiro a dezembro do último ano que eu frequentei a faculdade, sem exceção de meses de férias. E aí, foi um dinheiro que eu investi no meu estudo, né? E eu penso o seguinte, muitas pessoas, elas fazem faculdade, mas só que elas não executam, não exercem aquela profissão, né? Então, assim, isso era uma forma, algo que me consolava. Eu falava, poxa vida, eu investi, eu exerci a profissão de psicóloga, com esse valor que eu investi enquanto psicóloga, eu vou investir numa outra profissão. E no começo, realmente, eu perdi muito, porque eu dava algumas orelhadas, coisas que hoje a gente sabe que é o básico, né? Não deixar todo dinheiro numa conta, eu deixava. Então, assim, eu falo até hoje, tem corretor que fala, meu Deus, eu com, sei lá, 10 mil na conta, eu podia comprar uma casa naquela corretora, né? Porque loucura, o tamanho do estoque que eu tomei. Então, tipo assim, aí são coisas que eu fui aprendendo esfolando mesmo, sabe? Perdendo. Sim. Teve até uma história, assim, para mim foi o dia fatídico aquele dia. Eu achei que eu tivesse encontrado o setup do milênio, né? Lógico, esperta, ninguém mais, né? Que nem você falou lá no simulador, a gente ganha tudo. Meu Deus, aquele dia foi o dia que eu mais perdi dinheiro, Peretti. Nossa. Gente, foi o dia que eu mais perdi dinheiro. Então, assim, o pior de tudo é a sensação que fica, né? Porque quando eu falo da dor da perda, é porque eu já vivenciei essa dor, né? Eu sei que é essa dor, né? Todos nós sabemos. E assim, agora, fora dessa situação, então eu consigo trazer técnicas e teorias psicológicas para tentar ajudar-nos, né? Para a gente se ajudar, para evitar isso. Então, assim, aquele dia, meu Deus, eu saí, eu falei, gente do céu, esse negócio não é pra mim, como que eu pude perder isso, sabe? Mas, assim, uma coisa que eu sempre fui muito persistente, né? Então, assim, inclusive, né, quando eu entrei como psicóloga na aviação, era uma coisa que eu já vinha tentando há muito tempo, né? Eu falei, eu vou conseguir, eu vou estudar, eu vou passar, e graças a Deus, né, primeiramente eu passei. Então, assim, eu falei, isso não vai ser diferente, gente. Tem gente que opera, tem gente que ganha dinheiro com isso, por que eu não vou poder ganhar? Por que eu não vou conseguir, né? Eu sei que não é fácil, mas o que foi fácil na minha vida, eu fico pensando, né? Então, assim, eu perdi muito mesmo no começo, e eu confesso, a minha chave virou quando eu comecei a olhar para um único lugar, que foi aquela história do aprendizado que eu falei para vocês. Primeiro eu tenho que aprender o A, o B, depois o C, depois o D, depois começar a juntar as letrinhas. Então eu fui e ficava no setup de uma pessoa que eu confiava. E estudava, né? Eu estava meio assim também, Jonathan, que nem o Jonathan falou, meio perdida com relação ao setup, não conseguia saber o que era de fato isso. Então eu ficava vendo os vídeos, assim, decorava os vídeos, via as entradas, e para entender média móvel, ia lá, olhava, lia sobre média móvel, e via vídeos somente sobre média móvel, até que eu conseguia deslanchar. Então aí eu fui de pouquinho em pouquinho. Aí eu fui ganhando 1, 2, fui trabalhando essa questão do gerenciamento, tirar dinheiro da conta, como eu expliquei para vocês. Então foi uma questão fundamental. E depois, né, o que foi assim fantástico foi quando realmente eu acreditei no setup, fiquei com uma única estratégia, né? Eu gosto muito da estratégia do Charlão, né? Então desse setup dele. E foi aí que eu comecei a andar. Mas assim, doeu muito. Né? Que a dor que a gente tem no bolso, mas assim, graças a Deus, eu acho assim que hoje a gente nunca, o conhecimento nunca se esgota, né? Mas assim, hoje eu estou um pouco mais tranquila com relação a isso, graças a Deus. Então foi desse jeito.
Legal, Dani. Bem legal. A minha situação é bem parecida. Acho que todos nós aí, tirando aquela sorte de principiante, né, que eu falei pra você, às vezes pode durar aí uma semana mais ou menos, depois já começa a vir a porrada, né? Então eu comecei perdendo, fiz um pouco, eu comecei em ações. A minha primeira operação foi em ações. Já perdi 50% em uma semana. Nossa! Foi a primeira operação da minha vida. Uma coisinha muito, uma empresa muito sólida chamada OGX. Né? Que não precisava nem perguntar por que eu perdi, né? Mas tudo bem. Só falar nela, né? Vamos lá, né? Aí eu fui e coloquei, só que na época eu lembro até hoje, era R$ 5.000, um dinheiro que pra mim, muita coisa na época, né? Sim, E sim. perdi praticamente 50% em uma semana. Falei, nossa, Nossa. mercado maluco, né? E depois eu fui devagar, daí eu fui fazer alguns cursos, aí eu continuei operando ações, mais um pouquinho mais, daí comecei operando boas ações, tal, começou a dar um certo resultado, né? Agora a consistência mesmo que eu consegui ter, não tem muito tempo, tá? Porque a consistência daí pra mim, ela veio com todos os produtos, tudo que eu consegui conquistar nesses anos aí trabalhando como estagiário, tudo, depois passei pela Investimentos também. Eu fui conquistando um certo patrimônio, então eu fui investindo, por exemplo, em renda fixa, swing trade, daí o day trade, né? A questão do day trade faz pouquíssimo tempo que eu tive realmente um resultado legal. Não, acho que eu posso dizer aí um ano mais ou menos. Eu comecei a fechar meses no positivo, tá? Até então era aquele negócio, ganhava muito, devolvia muito, sabe? Perdia mais ainda, ficava no negativo. Quando chegava no final do mês estava negativo, então operando totalmente fora de gestão. Sim. Totalmente fora de gestão. Aí que eu comecei, quando eu encontrei o Charles pessoalmente, né, no Master Trade, né, da XP, que a gente se encontrou lá, que daí eu comecei, voltei para o simulador, daí eu comecei com um contratinho, dois contratinhos, comecei a seguir a planilha, comecei a seguir um setup definitivo, que agora não mexi mais nele, né? E aí começou a ter um bom resultado. Um momento que eu tive nessa carreira, vamos dizer assim, na bolsa, que eu recordo muito bem e que eu agradeço até hoje, foi um caso assim. Em 2017, eu perdi um dinheiro forte lá em mercado futuro e não tinha muitas reservas. Eu tive muitos gastos aí, eu precisei gastar muito dinheiro, tive vários problemas aí, né, pessoais, que eu tive que gastar parte do meu, parte não, quase que a totalidade do meu patrimônio que eu tinha investido, né, que eu tinha guardado. E eu cheguei a desistir, 2017, ó, tem 2 anos aí. 2 anos. Eu cheguei a desistir. Eu falei, não quero mais, isso não é pra mim. Esse mercado é muito cruel e tal, tal, não quero. O que eu fiz? Fui procurar emprego e agradeço, aí que vem a parte do agradecimento, um cara que não me contratou. Por que eu agradeço? Porque esse cara, ele chegou pra mim, eu não, né, não vou falar o nome da empresa, mas é uma grande empresa aqui da minha cidade. Ele chegou, era uma vaga de vendedor. Ele chegou pra mim, olhou, eu como já não sou nem, como eu falei, eu não tenho nenhum registro em carteira, ou seja, eu não sou uma pessoa certa pra procurar emprego, né? Já nem sei como é que faz. Eu fui honesto, peguei meu currículo e levei pro cara. Só que depois que nem uns amigos meus falou, pô, cara, você tinha que ter tirado essa pós-graduação aí, esses 500 cursos aí, entendeu? Você tá indo pra uma vaga de vendedor, você vai falar pro cara que você tem MBA em finanças e bem, É verdade. entendeu? Falta de experiência. Tá bom, né? Fui lá com o meu currículo, mas aí veio essa parte boa. O que o cara fez? Ele olhou o meu currículo e falou, ó, eu não vou te contratar pelo seguinte, você vai entrar aqui, você vai começar a trabalhar de vendedor,
Daqui uns 2, 3 meses você vai receber uma proposta dentro dessa tua área que você tem experiência e você vai me largar na mão. Eu falei, tá bom, mas eu tô precisando de um emprego, cara. Daí ele, não, sinto muito, não vou te contratar, você continue na sua área que você vai se dar bem. Alguns meses depois, surgiram alguns contatos, o que me fizeram voltar a trabalhar nessa área. Aí agora há pouco tempo, o Charlão veio com essa proposta pra gente vir aqui e fazer todo esse projeto que a gente está fazendo educacional, né? Agora, oficialmente, agente autônomo, né? Posso falar que agora já... Parabéns, é verdade. Né, passei na prova, só não fiz ainda o credenciamento, mas como já antecipei ali pro pessoal, quase certeza que seja mesmo agente autônomo XP, tá? Eu já conversei, né? Conversei com a XP e tudo, então já provavelmente eu fecho com eles mesmo. Então, assim, teve muitos episódios aí nessa caminhada, né? Eu já pensei em desistir, eu já fui ali procurar emprego, né? E exatamente o que você falou, a persistência, eu acho muito importante, porque a gente sabe o que faz, Sim. A gente não tá aqui, por exemplo, especulando sem saber o que está fazendo, né? A gente já fez muitos cursos, a gente estudou. Eu pretendo fazer já o quanto antes. Eu tenho saudade disso. Eu adoro escola, cara. Você gosta? Nossa, eu gosto de estudar. Tá me dando nervo já de não estar estudando. Verdade. Acho que no máximo eu quero começar aí no ano que vem uma outra pós, né? Eu tenho uma já. Legal. Quero fazer mais uma pós, porque eu gosto de estudar. Então eu gosto de estar sempre assim, né? Inovando, procurando, cada vez mais conhecimento. Nunca ficar estacionado. Aí, ó, mais um conselho aí pro Jonatas, né? Sim, que verdade. tá aí começando. Você pode seguir um setup, Jonathan e pessoal, vocês podem seguir aí pro resto da vida de vocês. Vocês podem seguir só um setup. Mas falar que precisa parar, que tem que parar de estudar, não. Porque mesmo que você não vá mudar o seu setup, o mercado, ele funciona como se fosse aí esse mercado de informática, né, Danusa? Verdade. É um negócio que todo dia pode estar diferente. Porque, né, um dia tem uma época de consolidação, tem uma época de tendência, tem uma época de crise, tem uma época, né? Sim. Então você tem que saber, principalmente para quem trabalha, como eu vou, né, trabalhar aí como assessor de investimentos, na gestão da carteira dos clientes, né? Eu tenho que estar muito ligado em tudo isso. Tem época que eu vou colocar meus clientes mais de uma renda fixa, em ativos mais sólidos, né? Num ouro, né? Tem época que é época de arriscar, então vamos para fundo de investimento de ações, vamos para as ações, vamos para opções, né? A gente tem que saber, tem que estar ligado, isso daí é todo dia, pessoal. Todo dia acompanhar um bom noticiário, como a gente faz o Wake Up aí todas as manhãs. Eu fazendo o Wake Up, eu estudo também, né? Eu não estou só passando informação, porque eu estou ali, eu leio todas as informações primeiro para passar para o pessoal, então eu estou me atualizando. Eu sei sobre a guerra comercial Estados Unidos e China, eu sei a situação da Argentina, eu sei o que está acontecendo na Itália, coisas que eu não sabia, né? Antes de entrar num mercado desse, né? Aí muita gente acha que não tem relevância, mas tem. A gente fica ligado no que está acontecendo no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. Verdade. E assim, né, que nem a gente estava falando agora há pouco, o conhecimento não se esgota, né, Peretti? Não. E aí, que nem o Fergra tá falando, né, que na quinta ele perdeu 2K e ele seguiu o conselho lá que eu tinha dito, porque eu gravei uma live falando que o primeiro passo, gente, é a gente se perdoar. Né? Então, assim, naquela perda gigantesca que eu tive que me perdoar, porque senão eu não ia conseguir mais sair, tive que me perdoar para conseguir deslanchar. É claro que a gente tem um momento para elaborar essa dor toda, né? Mas a gente tem que se perdoar, né? E o Rivonaldo tá lá dizendo, ó, do sucesso dele lá com a planilha. Parabéns, Rivonaldo. Que legal, parabéns. E aí, ó, mais um exemplo, Jonathan, para você procurar seguir. Né, Doug? O Peretti vai ser o futuro CEO, fundador da L3. Oi, Edna, tudo bom? Boa tarde, que bom te ver aqui. Que
bom que você chegou, que deu tempo. Ah lá, ela tá falando que gosta de estudar também, Terete, igual você. Exatamente. É muito legal, né, pessoal? Eu acho que a educação é... Até na prova de agente autônomo ali, nas questões éticas, ali tem a ética do conhecimento, que é da objetividade, que é você ter ali o conhecimento, a educação continuada, né? É você não parar, você não pode parar de estudar. Você tem que ter, nessa área, você tem que estar sempre estudando, né? Como eu falei, por mais que você tenha uma só estratégia e ela funciona, beleza. Você acha que esses grandes mestres aí do mercado não se atualizam? Os caras estão aí, estudando, sabendo, verdade. né? Verdade. É muito legal. Então você vê... Eu gostaria de ter um conhecimento, por exemplo, um cara que eu falei no começo aí da live, né? Do meu professor lá, o Henrique. É um conhecimento, assim, que... Falo pra você, eu não vi, até hoje eu não vi em nenhuma outra pessoa. De questão de economia. É bonito de ver. Você chegar e falar um negócio pro cara assim, falou, Henrique, sei lá, você fala qualquer questão assim do mundo inteiro. Fala, o Bolsonaro foi dar um discurso lá, deu uma trupicada lá, quebrou o braço. Pronto. Ele pega, ele fala pra você assim, ó, a economia, tudo que vai acontecer. Tudo. Mas todas as vírgulas assim, ó. É isso. Que legal! Vai acontecer assim, assim, assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você chega daqui uns dias, você vai ver, aconteceu tudo que ele falou. Aconteceu como ele falou. Sabe, um raciocínio de economia muito legal, muito. Então é uma coisa que eu tenho muita vontade de aprender cada vez mais. E eu imagino também como não deve ser gostoso conversar com uma pessoa dessa, Nossa, né? O aprendizado que a gente tem. Demais. Agora faz tempinho que eu não vou. Mas eu frequento a aula dele mesmo depois de formado, eu vou lá. Eu bato na sala dele lá, professor, deixa eu assistir uma aula aí. Daí ele, opa, entra aqui e tal, eu assisto. Deixa eu te trazer água quando você estiver com sede, eu fico aqui parado do lado. Até um ano atrás aí eu assisti a aula dele, cara. Então, faz tempo que eu não vou, preciso ir lá. É muito legal, é um conhecimento assim incrível, sabe? Então, acaba compensando muito. Esse é um ponto que eu quero chegar, eu quero ter um conhecimento de falar, nossa, a produção industrial da Itália saiu abaixo do esperado. E daí? A gente fala, e daí? Né? Ele fala para você o que vai impactar aqui, para nossa bolsa. Vai acontecer isso, vai impactar tal ação. Aí você vai lá e deu certo. Eu falei, nossa, muito legal. Que legal. Eu quero ter esse conhecimento. Então é isso, é aprendizagem contínua, né, Danusa? Não dá para parar. Verdade, é show, é uma delícia mesmo estudar, né? Então, eu acho que é isso, né? E o pessoal tem mais alguma pergunta? Se tem mais alguma coisa para complementar, Terete? Quer fazer mais perguntas? É só isso mesmo, Danusa. A questão da virada da chave, que eu não especifiquei, eu falei, mas não falei que foi a virada da chave. Foi a minha conversa lá com o Charles, pessoalmente, no Master Trade, tá? Foi quando a gente conversou em 2017, e ele falou para mim, volta então, para tudo que você está fazendo, quantos contratos você opera? Eu opero 50. Você opera 50 porque você é bom ou porque você tem dinheiro? Eu falei, tá, já entendi, obrigado. Aí a gente foi tomar um drink ali, aí ele falou, então volta para tua casa, pega a planilha, começa com um contratinho. Essa foi a virada de chave para mim. Então foi quando eu comecei a ter... no Swing Trade eu já tinha bons resultados, né? Mas hoje eu tenho melhores ainda, graças ao Charles e também graças ao Doug. O Doug me ajudou bastante com a questão de gestão de risco que ele usa, que é a questão do setup dele. A gente passou uma tarde, passou aí umas 2 horas aí, num sábado, já faz uns 2 meses aí. E ele me ajudou bastante nisso aí. Valeu, Doug. Realmente. A mim também, Terete. A gente tinha conversado aquela vez, né? E ele também ficou um tempão lá conversando. E a paciência do garoto, né? Pra explicar, demais, né? Demais. Ele ficou comigo uns 2 domingos aí, sabe? Só a gente batendo papo. É muito gostoso. Mas ele, assim, eu também agradeço muito ele, sabe? Com certeza. Muito. Valeu mesmo, Doug. Que eu realmente...
eu melhorei os meus resultados aqui nesses 2 últimos meses com o seu ensinamento ali. Então foi isso, foi a virada da chave. Aí eu Sim. comecei devagarzinho, né? Voltei, comecei um contratinho e tal. Hoje eu opero não mais que 5, Danusa. Eu não passo de 5 contratos. Sim, tá? E eu opero sim. bem pouco, bem pouco. Acabei diminuindo bastante assim as operações. Quem que tá falando? O Charles tá perguntando e eu? É o Martini. Ah, o Martini Martini. também. Claro que a gente aprende, né? Com certeza a gente aprende, porque assim, ó, olha só que interessante. Outro dia eu tava até vendo o Martini. Gente, ele tava com 2 contratos, Peretti. O garoto tava com mais de R$300 na conta, com 2 contratos. Deixa eu desligar isso aqui que tá me dando até nervoso ver uma coisa dessa. Não, Martini, eu nem falei de você porque você é o nosso dia a dia, cara. Não, ele é fora da curva, o Martini. Eu acompanho o Martini todos os dias e realmente vou acompanhando, né? Moiou pra vocês, o Doug falou. Tadinho do Martini. Não, Martini, você assim, não tem nem o que falar, de verdade, sabe? Eu acompanho todas as operações ali e o que me ajuda, né, a questão do Martini é exatamente a visão que eu tenho, por exemplo, do meu setup, né? Então eu tô lá com o meu setup, tô olhando, eu tô achando que vai dar uma compra aqui. Aí eu vou lá, vejo o Martini, por exemplo, falando que naquele ponto também, não precisa ser exatamente no mesmo ponto, às vezes muda um pouquinho, porque eu uso uns tempos gráficos diferentes, né? Mas daí eu vejo ali que o Martini tá falando de uma força compradora, que ele tá acreditando que é assim que o Charles me ajudou também a vida inteira. Não é o ponto exato da entrada, sabe, Danusa? Não é o entra comprado no 100.205. Não é isso. É a análise deles que me ajuda extremamente, assim, é muito legal mesmo. Quando eu vejo o Martini, por exemplo, ele tem um alvo lá de um, sei lá, de um alargamento ou de um canal de alta que ele gosta bastante, né, que eles gostam de operar. Daí ele mostra lá o alvo e eu falo, daí dá a entrada no meu setup, eu entro com mais certeza ainda, entendeu? Sim, então, é verdade. Eu acompanho também o Martini todo dia de manhã. E assim, quando eu falei para vocês que é importante a gente ter uma pessoa qual se espelhar, eu me espelho muito no setup deles, do Charles e do Martini, né? Então eu fico aqui acompanhando e não tem como. Foi esse o setup que eu peguei para mim, foi esse que me ajudou a virar a chave, né? E é nele que eu acredito. Então assim, é fantástico, né? Então eu fico vendo também uma outra coisa que me chamou a atenção, que o Martini tem quase o mesmo tempo de começo no mercado que eu, e olha o que ele já faz, né? E eu, assim, virei a chave, lógico, eu dei menos tempo que ele, né? Então, assim, ele realmente é muito fora da curva, Martini. Não, Martini é mesmo, Martini é demais. O meu setup é o deles também, Danusa. O que muda são alguns indicadores, né? Indicadores, tempo gráfico, que às vezes eu olho uns diferentes, mas o meu setup, a base do meu setup é a mesma coisa que o Charles faz, que o Martini faz. Que o Martini faz, sim. Então eu acredito bastante nesse tipo de análise que eles fazem, né? É o que eu sigo aí. Pessoal, olha o Doug falando ali, que dia 10 ele volta com a saga do CNPI. Olha que legal, agora sobre as aulas de análise técnica, hein? Trocar muitas ideias sobre gráficos, sistemas operacionais e tudo mais. Show, Doug! Show. Gerenciamento é o maior problema. Às vezes por entradas erradas. Fábio Copete, concordo com você. Isso que me ajudou bastante também. A gente rever. Você tem que. Por isso que eu falo da importância de você sempre estar estudando, pessoal. Né? Às vezes não é o. Às vezes o mercado muda um pouco, tá? Aquela volatilidade que ele tem normalmente, por exemplo, ele tem uma volatilidade de andar 2.000 pontos por dia, vamos supor, em determinada época. Aí ele chega numa época de consolidação onde ele anda 500 pontos por dia, né? Fica numa caixinha. Tem que ter uma certa adaptação. Você não vai mudar o seu setup, mas você pode mudar um pouquinho o seu stop, né? O seu alvo. Tem que mudar, né? Porque o mercado nunca está igual. Pode falar.
que nem o Copete está falando agora, né? A fome de entrar. Então, acho que às vezes pode ser isso também, porque o que acontece? Uma das coisas que me fazia tomar stop muito grande no começo era que eu não esperava o momento certo de entrar. Então, eu sempre achava que nunca ia surgir aquela oportunidade de novo. Então, ou eu entrava aquela hora, ou eu nunca mais entrava no mercado. Então, a gente acaba ficando desesperado para entrar. E hoje eu analiso até o meu stop. De repente, surgiu uma entrada, mas o stop está muito longo para mim, não entro, vou esperar uma próxima oportunidade. Eu faço isso também, hoje eu faço isso. Antes eu entrava e colocava o stop daí errado, né? Tipo, eu colocava o stop pelo financeiro que eu queria, mas ele não era o stop técnico, né? Sim, aí eu ia lá e tomava o stop, mas por quê? Tomava o stop porque estava no lugar errado. Entrando errado, então a gente acaba melhorando nossas operações aí, com todo esse conhecimento. Eu acho que para mim, para finalizar, Danusa, eu gostaria de falar o seguinte, para mim, esse projeto, e vocês, todos vocês aí, Doug, Martini, a Carol e você, e o Charles, né? Eu acho que foi assim é de um aprendizado contínuo a gente poder fazer parte dessa equipe, né? Eu sempre agradeço, toda vez que eu converso com o Charles, eu agradeço o Charles. O Charles, não, o Charles com aquela humildade dele, né? Ô, Peretti, não, obrigado você de estar aí com nós e tal. Eu falei, Charlão, você não tem noção do cara que você é, né? Porque o Charlão ele não tem noção da pessoa que ele é. Né? Ele eu sou bobão, eu sou burro, ele fala, né? Ele fala, ele não tem noção do que ele é, né? Ele é um cara assim, um cara esplêndido mesmo, um cara maravilhoso. Esplêndido, verdade. Então eu agradeço todos os dias por estar aí com vocês, né? Ter conhecido vocês foi muito legal também. A gente vai aprendendo junto, a gente vai trocando informações e a gente vem trazendo informações para o pessoal aí dessa forma gratuita. Claro que algumas coisinhas futuramente a gente vai vender. Isso né, pessoal? Ninguém nem relógio trabalha de graça, né? Então a gente vai aí colocar um cursinho nosso para vender, um e-book, tá? Mas não que seja o nosso canal, né? O canal do Sharks School sempre será esse conteúdo gratuito, né? Sim. Isso que eu queria deixar aí de dica para o pessoal. E aí até eu também, para a gente finalizar, eu acho que para mim está sendo foi um ganho, né, muito grande. Então eu sempre falo isso para o Charles. Eu só conhecia ele para a gente conversar por Skype, né, ou pelo chat. Aí um dia ele veio dar curso aqui em São Paulo e aí ele falou, pessoal, quem quiser, eu tô lá no Bar do Gordo. Beleza, né? Foi eu e a Carol lá no Bar do Gordo. Aí sabe quando, eu não sei se vocês já tiveram essa impressão de você conhecer alguém pessoalmente, que você só conhecia virtualmente, ele existe! Eu sei como é que é. Eu abracei tanto, né? E tipo, quando ele veio me chamar para ter essa oportunidade, eu fiquei muito feliz, agradeci muito ele, né? E assim, para mim tá sendo uma satisfação muito grande, porque eu tenho aprendido muito com vocês, né? Então eu imaginava assim que pessoas como você, Peretti, como Doug, como Martini, como Charles, eles fossem inatingíveis. Por quê? Porque assim, são pessoas que fazem parte de um mundo completamente diferente do meu, né? Pensava que vocês jamais conversariam com uma simples mortal como eu, né? Então, assim, eu tô muito feliz, né, de estar participando dessa equipe espetacular. Vocês, assim, são demais, inteligentíssimos. Eu amo conversar com vocês, porque eu amo gente inteligente. Vocês são fora da curva, né? Obrigado. Eu sempre falo isso. E eu fico muito feliz quando a gente consegue perceber que isso está trazendo resultado para as pessoas. Acho que o que mais me deixa feliz. Então, assim, eu estou conseguindo ficar feliz com o fato de estar fazendo o que eu gosto, que eu tinha projetado para minha vida, que é ser trader, ainda aproveitar uma faculdade que eu fiz para ajudar as pessoas como trader, né? Então isso para mim está sendo muito gratificante. E aí, né, Peretti, tá lançado o nosso desafio, né? A gente quer reforçar os canais de novo. Pedir se você quer pôr o seu pedir pro Peretti, pessoal, quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal do Peretti, né? Se vocês gostaram do nosso bate-papo, do nosso chá da tarde de hoje, dê um like aí, né? A próxima vez eu trago biscoito.
Paulo, eu adoro um vinho, eu tomo vinho, né? Então, assim, e tá lançado o desafio, o Peretti, quando ele conseguir 1.500, ele vai lançar um e-book que vai ser formidável pra gente, então eu quero muito esse e-book, então ajude a gente, se inscreva no canal, né? E aí tá lançado o meu desafio também, assim que eu atingir 1.000 pessoas, eu também vou lançar um e-book que vai ajudá-los bastante na questão do gerenciamento, né? Na questão do controle emocional e de estratégias que vocês precisam ter para ir bem no mercado financeiro, tá bom, pessoal? Perfeito. Eu acho que é isso, né, Peretti? Isso. Pessoal, alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vamos comemorar no Garage Trade. Ô, Sorocaba! Opa, com certeza! Até eu vou para aí comemorar. Opa, o Garage Trade foi extinto, né? Foi extinto? O original foi extinto, né? Eu tô na casa nova aqui. Mas o projeto continua. Daqui a pouco a gente vai conseguir montar uma sala de operações aqui. Sim, legal. Aí vamos ver como que nós vamos enfiar o Fusca lá dentro. Mas até isso aí é outro papo, né? Aí isso é uma segunda fase, não, né? que o Garage Trade, né? O Fusca faz parte do cenário já. Ai, tá bom. Pessoal, a gente vai encerrar, tá bom? Deixa eu ver aqui qual setup vocês falaram que usa. O do Charles. Do Charlão. Do Charlão e do Martini. Isso, do Charles e do Martini. É a nossa ideia aí. A gente usa, claro que com alguns... pode ser um indicador diferente, uma média móvel diferente. Sim, tá? sim. Mas a base é aquela questão da virada da vela, tá? E a entrada, né? É a virada da vela. E a gente olha muito também esses padrões. Padrão de alargamento, uma linha de tendência, um canal de tendência, né? Olha bastante isso, tá bom? Pessoal, forte abraço a todos aí. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Vamos fazer mais vezes, hein, Danusa? Vamos sim, Peretti, eu também gostei. Vamos fazer com o pessoal também. Outro dia a gente faz com a Carol, chama o Doug. O Doug, a Carol. Pessoal, obrigada, viu, pela presença de vocês, pelo carinho de vocês, como sempre, pela atenção, né? Se gostou, compartilha, né, Peretti? Com certeza. Assina o nosso, se inscreve lá no nosso canal e a gente vai tentar fazer o melhor aí para vocês, tá bom? Obrigadão, bom descanso para vocês. Valeu, pessoal. Forte abraço aí a todos.